Para entender o presente, muitas vezes precisamos fazer uma longa viagem ao passado. Imagine uma época em que as palavras Irã e Israel não carregavam o peso da animosidade e do conflito que carregam hoje. Precisamos viajar mais de 2 milênios e meio para uma era de impérios e exílios no Antigo Oriente Médio. Aqui, no berço da civilização, a relação entre o povo judeu e o poderoso Império Persa não era de guerra, mas de salvação e respeito mútuo. Essa realidade histórica parece quase fantasiosa do nosso ponto de vista atual. Um testemunho de quão profundamente as correntes do tempo podem alterar os destinos das nações e dos povos, transformando aliados em adversários em uma dança complexa e muitas vezes trágica da história. A história começa no século VI a.C. O reino de Judá havia caído, seu templo em Jerusalém destruído, e seu povo foi levado à força para o cativeiro na Babilônia. Este foi um capítulo sombrio, um período de profunda crise espiritual e nacional para o povo judeu. Mas então, um novo poder surgiu do leste, o Império Persa, sob a liderança visionária de Ciro, o Grande. Em 539 a.C., Ciro conquistou a Babilônia, e em um movimento sem precedentes para a época, ele emitiu um decreto que ecoaria através dos séculos. Ele libertou os exilados judeus, não como um conquistador impondo sua vontade, mas como um benfeitor, permitindo-lhes retornar à sua terra natal e, o mais importante, reconstruir seu templo sagrado em Jerusalém. Este ato de libertação não foi meramente uma nota de rodapé na história. Foi um momento fundamental. Ciro é celebrado na Bíblia hebraica como uma figura messiânica, um agente da vontade divina, um rei gentio que desempenhou um papel crucial na preservação da fé e do povo judeu. Isso estabeleceu uma profunda boa vontade entre os persas e os judeus, que duraria por séculos. Por quase 2.000 a 2.500 anos, as comunidades judaicas prosperaram dentro do Império Persa e seus sucessores, contribuindo para sua cultura, sua economia e sua vida intelectual. Eles eram uma minoria reconhecida e muitas vezes protegida, vivendo em relativa paz sob o domínio persa, um forte contraste com a perseguição que frequentemente enfrentavam em outras partes do mundo. Essa longa história de coexistência e cooperação forma um pano de fundo crucial, embora muitas vezes esquecido, para o conflito moderno. Isso nos lembra que a animosidade atual não é um estado de ser eterno e imutável. É, de fato, um desenvolvimento relativamente recente no grande panorama da história. A amizade estava enraizada em uma humanidade compartilhada e no reconhecimento de interesses mútuos, um período em que a tolerância era uma ferramenta de governo, e a liberdade religiosa era, em certa medida, respeitada. Compreender essa antiga aliança é o primeiro passo para compreender a magnitude do terremoto político e ideológico que acabaria por quebrar esse laço histórico e colocar esses dois povos antigos em rota de colisão. O nome Pérsia evoca imagens de antigas grandezas, de reis poderosos e impérios vastos que se estendiam por todo o mundo conhecido. Por séculos, este foi o nome pelo qual o Ocidente conheceu esta terra de poetas, artistas e inovadores. No entanto, dentro do próprio país, o povo há muito se referia à sua terra como Irã, um nome derivado de um termo antigo que significa Terra dos Arianos. A mudança formal no nome internacional do país ocorreu em 1935, sob o governo de Reza Shah Pahlavi. Ele solicitou que as nações estrangeiras parassem de usar o exônimo Pérsia e adotassem o nome nativo, Irã. Essa mudança foi mais do que apenas uma questão de semântica, foi um ato deliberado de construção da nação e uma afirmação de identidade nacional. A decisão de Reza Shah fez parte de um esforço mais amplo para modernizar seu país e afirmar sua soberania no cenário mundial. Ele procurou distanciar sua nação do legado da influência imperial europeia do século XIX e conectar sua identidade moderna com suas antigas raízes arianas pré-islâmicas. O nome Irã foi visto como mais inclusivo dos vários grupos étnicos dentro de suas fronteiras e mais representativo de um Estado unificado e moderno. Durante esta era, que antecedeu meados do século XX, o Irã, sob a dinastia Pahlavi, embarcou em um caminho de secularização e ocidentalização. Essa trajetória definiria sua política externa e seus relacionamentos na região, incluindo seus laços discretos, mas funcionais, com o recém-estabelecido Estado de Israel. Nas décadas seguintes à mudança de nome, particularmente sob o governo do filho de Reza Shah, Mohammad Reza Pahlavi, o Irã continuou a cultivar uma postura pró-Ocidente.
No cenário geopolítico da Guerra Fria, o Irã do Shah e Israel se alinharam como parceiros estratégicos contra adversários nacionalistas árabes e apoiados pelos soviéticos. Eles compartilharam inteligência, engajaram-se em comércio e mantiveram relações diplomáticas, embora discretamente. Israel vendeu tecnologia militar ao Irã e o Irã forneceu a Israel petróleo crucial. Foi uma aliança pragmática, um casamento de conveniência nascido de interesses estratégicos compartilhados, muito diferente da hostilidade aberta que definiria seu relacionamento mais tarde. Este período demonstra, mais uma vez, que o conflito não era inevitável. O relacionamento era governado pela Realpolitik, não por um ódio religioso antigo ou intratável. O governo do Shah, embora oficialmente muçulmano, buscou uma política externa secular que priorizava o interesse nacional sobre a ideologia religiosa. Isso permitiu um relacionamento cooperativo, se não caloroso, com o Estado judeu. O vínculo era prático, um entendimento silencioso entre duas potências não árabes, em uma região tumultuada. Esta era de cooperação, no entanto, foi construída sobre uma base política, que se tornava cada vez mais frágil dentro do próprio Irã, preparando o palco para uma convulsão revolucionária que redefiniria o país e seu lugar no mundo para sempre. O ano de 1979 marca uma mudança sísmica na história do Oriente Médio, um ponto de virada sem retorno. No Irã, o descontentamento generalizado com o regime autocrático do Shah, seus laços estreitos com os Estados Unidos e suas políticas secularizantes culminaram em uma revolução em grande escala. O monarca idoso, enfraquecido pela doença e pelo isolamento político, foi forçado a fugir do país que governava há quase 4 décadas. No vácuo de poder resultante, surgiu uma figura que estava exilada há anos, mas cuja influência só havia crescido em sua ausência. O clérigo austero e carismático, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Seu retorno a Teherã em fevereiro de 1979 foi recebido por multidões eufóricas, anunciando o amanhecer de uma nova era. Não foi apenas uma mudança de governo, foi uma transformação fundamental da própria natureza do Estado. A Revolução Iraniana varreu a monarquia de 2.500 anos e estabeleceu em seu lugar a República Islâmica do Irã, uma teocracia guiada pela interpretação única de Khomeini da lei islâmica xiita. A ideologia do novo regime foi construída sobre 2 pilares centrais: nem leste nem oeste, uma rejeição tanto do comunismo soviético quanto do capitalismo americano, e um compromisso fervoroso com a exportação de sua Revolução Islâmica. Este terremoto ideológico imediatamente redesenhou o mapa de amigos e inimigos do Irã. Os Estados Unidos, antes o aliado mais fiel do Shah, foram agora denunciados como o Grande Satã. E Israel, o parceiro regional discreto do Shah, foi rebatizado como o Pequeno Satã. Para o Ayatollah Khomeini e seus seguidores, Israel não era apenas um adversário político, era uma entidade ilegítima, um implante colonial no coração do mundo islâmico e uma afronta à causa palestina. A nova Constituição iraniana rejeitava explicitamente o reconhecimento de Israel e prometia apoio à justa luta dos mustadhafin, os oprimidos, contra os mustakbarin, os arrogantes. Imediatamente após a Revolução, o Irã cortou todos os laços diplomáticos e comerciais com Israel. A embaixada israelense em Teherã foi notoriamente entregue à Organização para a Libertação da Palestina, um ato simbólico que transmitiu a reorientação radical do novo regime para o mundo inteiro. A aliança pragmática do passado estava morta, substituída por uma inimizade ideológica que era absoluta e inegociável. Essa mudança radical não foi meramente retórica. Ela se tornou a força motriz da política externa do Irã no Oriente Médio. A Revolução transformou uma relação de Estado para Estado baseada em interesses compartilhados em uma cruzada ideológica. A existência de Israel foi enquadrada como uma injustiça religiosa e política que deveria ser retificada. Essa nova realidade criou uma dinâmica de conflito permanente e profundamente enraizada. A partir desse ponto, o confronto entre Irã e Israel não seria mais sobre fronteiras ou recursos, mas sobre a própria existência. A Revolução de 1979 não apenas mudou líderes, ela mudou a alma de uma nação, e ao fazê-lo, desencadeou uma nova e perigosa era de conflito na região. Após a Revolução de 1979, o Irã se viu diplomaticamente isolado e logo envolvido em uma brutal guerra de 8 anos com o vizinho Iraque. Um confronto militar direto com uma potência como Israel
que era apoiada pelos Estados Unidos, não era viável nem desejável. Portanto, a República Islâmica adotou uma estratégia diferente, que lhe permitiria desafiar seus inimigos sem se engajar em uma guerra convencional. Este foi o nascimento da Guerra nas Sombras, ou Guerra por Procuração. O Irã começou a cultivar, financiar, treinar e armar uma rede de atores não estatais em todo o Oriente Médio que compartilhavam sua ideologia anti-Israel e anti-americana. Essa estratégia permitiu a Teherã projetar seu poder, sangrar seus adversários e manter uma negação plausível, tudo a um custo relativamente baixo. A joia da coroa da rede de proxies do Irã é o Hezbollah, o Partido de Deus, no Líbano. Fundado no início dos anos 1980, com a assistência direta da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, o Hezbollah emergiu do caos da Guerra Civil Libanesa e da invasão israelense do Líbano em 1982. Seus objetivos declarados eram expulsar as forças israelenses do território libanês e, finalmente, trabalhar para a destruição do Estado de Israel. O Irã forneceu ao Hezbollah extenso apoio financeiro, armamento sofisticado e treinamento especializado, transformando-o de uma milícia desorganizada em uma das mais formidáveis forças militares não estatais do mundo. O Hezbollah se tornou o braço longo do Irã na fronteira norte de Israel, uma ameaça permanente e potente. Embora o Hezbollah, uma organização xiita, seja o proxy mais alinhado ao Irã, o apoio de Teherã se estende também a grupos sunitas, demonstrando que seus objetivos estratégicos muitas vezes podem transcender as divisões sectárias. O mais proeminente deles é o Hamas, o grupo islâmico palestino que controla a faixa de Gaza. Embora seu relacionamento tenha tido seus altos e baixos, particularmente durante a Guerra Civil Síria, o Irã há muito tempo é um patrono-chave da ala militar do Hamas, fornecendo-lhe financiamento, foguetes e conhecimento técnico. Esse apoio permite ao Irã abrir uma segunda frente contra Israel, ameaçando seus centros populacionais do sul a partir de Gaza e mantendo o exército israelense engajado em múltiplas frentes, um princípio fundamental de sua estratégia defensiva e ofensiva. Essa guerra por procuração definiu o conflito Irã-Israel por décadas. É uma guerra travada nas sombras, por meio de intermediários e operações secretas. É um conflito marcado por ataques de foguetes do Líbano e de Gaza, por ataques aéreos israelenses na Síria contra alvos iranianos, e por uma tensão constante e latente que pode explodir em um conflito em grande escala a qualquer momento. Para o Irã, essa estratégia é um sucesso. Ela criou um eixo de resistência que cerca Israel e desafia a influência americana na região. Para Israel, representa uma ameaça persistente e em evolução. Uma guerra em múltiplas frentes contra inimigos profundamente enraizados em populações civis e apoiados por um poderoso patrocinador estatal, tornando a vitória elusiva e a paz um sonho distante. Enquanto a guerra por procuração se alastrava nas sombras, outra frente, ainda mais alarmante, se abria: o programa nuclear do Irã. Oficialmente, Teherã sempre insistiu que suas ambições nucleares são puramente para fins pacíficos, visando a geração de eletricidade e pesquisa médica. O país é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, ou TNP, e alega estar operando dentro de seus direitos. No entanto, a natureza sigilosa do programa, suas tecnologias de dupla utilização e um histórico de instalações não declaradas descobertas têm alimentado profunda suspeita no Ocidente e, mais agudamente, em Israel. Para os líderes israelenses, a perspectiva de um Irã com armas nucleares não é apenas um desafio estratégico, é considerada uma ameaça existencial direta e inegável. A preocupação está enraizada na combinação de capacidade e intenção. Os líderes de Israel observam o avançado programa de mísseis balísticos do Irã, capaz de atingir qualquer ponto de seu território, e ouvem a retórica inflamada de autoridades iranianas que regularmente clamam pela destruição de Israel. A ideia de que este regime, que financia grupos como o Hezbollah e o Hamas, possua a arma definitiva é, em sua visão, um pesadelo intolerável. Um Irã nuclear, argumentam, alteraria fundamentalmente o equilíbrio de poder no Oriente Médio, encorajaria seus aliados e poderia potencialmente desencadear uma corrida armamentista nuclear na região,
já que outros países, como a Arábia Saudita, poderiam se sentir compelidos a desenvolver seus próprios meios de dissuasão. Em resposta a essa ameaça percebida, Israel tem travado uma longa e multifacetada campanha para sabotar e atrasar o progresso nuclear do Irã. Essa campanha tem operado longe dos olhos do público, no mundo nebuloso da espionagem e da ação secreta. Alega-se que incluiu sofisticados ciberataques, como o vírus Stuxnet, que danificou centrífugas iranianas, o assassinato de vários cientistas nucleares iranianos, importantes e misteriosas explosões em instalações nucleares e militares sensíveis em todo o Irã. Essas ações são projetadas para atuar como um freio constante no programa, ganhando tempo e impedindo que o Irã atinja o patamar de se tornar um Estado com armas nucleares, sem desencadear uma guerra total. Essa dimensão nuclear elevou os riscos do conflito ao mais alto nível possível. Transforma uma rivalidade regional em uma crise de segurança global. Esforços diplomáticos internacionais, notavelmente o Acordo Nuclear de 2015, conhecido como JCPOA, tentaram impor limites verificáveis ao programa do Irã, em troca do alívio das sanções. No entanto, a retirada dos Estados Unidos do acordo em 2018 e a subsequente aceleração das atividades nucleares do Irã levaram a crise de volta a um ponto de ebulição. Para Israel, o tempo está se esgotando. A opção militar está sempre sobre a mesa, um último recurso que acarreta o risco de uma guerra regional catastrófica, mas que os líderes israelenses têm repetidamente afirmado que usarão se acreditarem que é a única maneira de impedir um Irã nuclear. Por décadas, o conflito entre Israel e Irã foi regido por uma regra não escrita: lutar através de intermediários, mas evitar o confronto direto entre estados. Esse frágil entendimento permitiu que ambos os lados desferissem golpes, sem arriscar uma guerra em grande escala que poderia devastar a região. No entanto, nos últimos anos, essa regra foi quebrada. A escalada da Guerra Sombria, particularmente na Síria, e uma série de provocações de alto risco empurraram os dois adversários das sombras para o palco principal. Eventos que antes eram considerados impensáveis tornaram-se uma nova e assustadora realidade, marcando um novo capítulo perigoso em sua longa e amarga rivalidade. A era dos ataques negáveis e das batalhas por procuração estava dando lugar a trocas militares diretas. Um grande ponto de virada foi o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. Embora o envolvimento direto do Irã seja debatido, seu apoio de longa data ao Hamas era inegável. E Israel considerou Teherã o responsável final. A guerra subsequente em Gaza intensificou dramaticamente todo o conflito regional. Confrontos entre Israel e o principal grupo aliado do Irã, o Hezbollah, eclodiram ao longo da fronteira com o Líbano, tornando-se uma ocorrência diária. Os ataques de retaliação tornaram-se mais ousados e letais. Israel começou a alvejar comandantes iranianos e do Hezbollah de alto valor com frequência sem precedentes, culminando em um ataque em Beirute em setembro de 2024 que matou o líder de longa data do Hezbollah, Hassan Nasrallah, um golpe devastador para a organização e seus patronos iranianos. A resposta não demorou a chegar. Em outubro de 2024, o Irã cruzou uma linha vermelha que nunca havia cruzado antes de forma tão massiva. Em retaliação pela morte de Nasrallah e outras provocações, o Irã lançou um ataque direto de mísseis em território israelense, disparando aproximadamente 180 mísseis balísticos. Embora os sofisticados sistemas de defesa aérea multicamadas de Israel, com a ajuda de seus aliados, tenham interceptado a maioria dos mísseis, a barreira psicológica havia sido quebrada. Este foi um ato de guerra direto do solo iraniano para o solo israelense. A Guerra das Sombras havia terminado. Um conflito direto havia começado, e o mundo assistia com horror enquanto a região balançava à beira do abismo. A escalada não parou por aí. O conflito entrou em uma nova fase aterrorizante de trocas militares diretas. Em junho de 2025, os ataques de retaliação tornaram-se chocantemente abertos. Surgiram relatos de operações israelenses que destruíram valiosos caças F-14 em solo em Teherã, um ataque ousado em território iraniano. Em resposta, mísseis iranianos conseguiram penetrar as defesas israelenses, causando sérios danos a laboratórios sensíveis no prestigiado Instituto de Ciência Weizmann. Cada ataque exigia uma resposta.
criando um ciclo perigoso de escalada, sem uma saída clara, empurrando ambas as nações para mais perto de uma guerra que nenhum dos lados alegava querer, mas que ambos pareciam incapazes de evitar. A transição de uma guerra velada para um confronto militar direto entre Israel e o Irã colocou todo o Oriente Médio em uma situação delicada. A conjuntura atual, em junho de 2025, é, sem dúvida, a mais perigosa que a região enfrentou em décadas. O conflito não se restringe mais a campos de batalha por procuração no Líbano, na Síria ou em Gaza. Tornou-se uma disputa direta entre duas das forças militares mais poderosas e tecnologicamente avançadas da região. O risco não é apenas um surto em uma fronteira específica, é a eclosão de uma guerra regional em larga escala que poderia envolver múltiplos países e ter consequências catastróficas para a estabilidade global. O perigo reside na complexa teia de alianças e forças por procuração que o Irã cultivou. Uma grande guerra entre Irã e Israel, quase certamente, não seria um conflito bilateral. Inevitavelmente, ativaria o eixo da resistência do Irã. O Hezbollah, no Líbano, com seu arsenal de mais de 150 mil foguetes e mísseis, seria esperado para lançar uma barragem maciça contra cidades israelenses. Milícias na Síria e no Iraque, leais a Teherã, provavelmente abririam novas frentes, visando ativos israelenses e, potencialmente, americanos na região. Os rebeldes Houthi no Iêmen, também apoiados pelo Irã, poderiam perturbar ainda mais o transporte marítimo global no Mar Vermelho e lançar mísseis e drones de longo alcance em direção a Israel, levando seus sistemas de defesa ao limite. Uma guerra em múltiplas frentes seria devastadora. Para Israel, significaria lutar simultaneamente em suas fronteiras norte e sul, enquanto também defenderia seu espaço aéreo de ataques originários do Irã, Iraque e Iêmen. A população civil enfrentaria um nível de ameaça sem precedentes. Para o Irã, uma guerra direta poderia significar ataques israelenses devastadores contra sua infraestrutura crítica, suas bases militares e, o mais importante, suas instalações nucleares. O custo humano e econômico para todos os envolvidos seria imenso, potencialmente atrasando toda a região em décadas e criando uma crise humanitária de proporções imensas que faria os conflitos atuais parecerem pequenos. Além dos combatentes imediatos, uma guerra regional teria um impacto profundo na economia global. O Oriente Médio abriga uma parcela significativa das reservas comprovadas de petróleo do mundo, e as principais rotas de navegação, como o Estreito de Hormuz, são artérias cruciais para o comércio global. Um conflito em grande escala poderia facilmente interromper o fluxo de petróleo, fazendo os preços da energia dispararem e enviando ondas de choque pela economia global, potencialmente desencadeando uma recessão mundial. É por isso que a comunidade internacional, de Washington a Pequim, está observando as tensões crescentes com extremo alarme. Os riscos não são apenas regionais, são globais. O conflito escalonado entre Israel e Irã é muito mais do que uma distante disputa regional. É um tremor geopolítico com o potencial de abalar os alicerces da segurança global e da estabilidade econômica. Os Estados Unidos, como o mais próximo aliado de Israel e um antigo adversário da República Islâmica, estão intrinsecamente ligados a esta crise. Uma guerra em larga escala quase certamente compeliria Washington a intervir, ao menos defensivamente, para proteger seu aliado e seus próprios ativos militares estacionados por toda a região. Este envolvimento carrega o imenso risco de arrastar os Estados Unidos para outra grande guerra no Oriente Médio, uma perspectiva profundamente impopular internamente e repleta de consequências imprevisíveis no cenário mundial. O impacto econômico de um conflito mais amplo seria sentido em cada canto do globo. O Estreito de Hormuz, uma estreita passagem marítima entre o Irã e Omã, é o gargalo de petróleo mais importante do mundo. Quase um quinto do consumo total de petróleo mundial passa por ele diariamente. Qualquer interrupção nesse tráfego, seja por um bloqueio deliberado do Irã ou como consequência de uma ação militar, faria os preços do petróleo dispararem. A crise energética resultante alimentaria a inflação, sufocaria o crescimento econômico e impactaria tudo, desde o preço da gasolina na bomba até o custo dos alimentos nas prateleiras dos supermercados. Essa vulnerabilidade econômica garante que mesmo países muito distantes do Oriente Médio tenham um interesse direto em evitar que o conflito fuja do controle. A crise também testa as dinâmicas cambiantes do poder global. Embora os Estados Unidos permaneçam como o ator externo dominante, outras grandes potências como a Rússia e a China têm seus próprios interesses significativos na região.
A Rússia cultivou uma parceria próxima com o Irã, particularmente na Síria, e provavelmente se oporia a qualquer ação militar liderada pelo Ocidente. A China, como a maior importadora de petróleo do mundo, tem um interesse primordial na estabilidade regional e tentou desempenhar um papel mais diplomático, como visto em sua mediação de uma distensão entre o Irã e a Arábia Saudita. Uma grande guerra forçaria essas potências a tomar partido, potencialmente exacerbando as tensões globais e transformando o Oriente Médio em um campo de batalha por procuração para uma nova era de competição entre grandes potências. É por isso que a comunidade internacional acompanha os desenvolvimentos diários com grande apreensão. Esforços diplomáticos estão em constante movimento nos bastidores, com nações tentando mediar, desescalar e encontrar alguma fórmula para um cessar-fogo ou um retorno ao status quo anterior. No entanto, a animosidade profundamente enraizada, o ciclo de retaliação e as altas apostas políticas tanto em Teherã quanto em Jerusalém tornam qualquer solução duradoura incrivelmente difícil de alcançar. O vazamento de documentos confidenciais, como o caso do ex-analista da CIA em junho de 2025, apenas aumenta a atmosfera de desconfiança e paranoia, complicando os esforços para construir pontes. O mundo está em alerta porque entende que o fogo no Oriente Médio, se não for contido, pode se espalhar muito além das fronteiras da região. Viajamos da antiga amizade entre Ciro, o Grande, e o povo judeu, até o fio da navalha de uma guerra do século XXI. Essa jornada revela uma verdade sóbria. O conflito atual entre Irã e Israel não é um ódio antigo e predestinado. É um fenômeno moderno, nascido dos fogos ideológicos da Revolução Iraniana de 1979 e alimentado por décadas de guerra por procuração, ambições nucleares e um ciclo implacável de ataque e retaliação. A boa vontade histórica que outrora definiu o relacionamento deles serve como um pungente lembrete de que a paz entre esses dois povos não é um sonho impossível, mas uma realidade perdida que foi enterrada sob camadas de extremismo político e religioso. A situação hoje, em meados de 2025, atingiu um clímax aterrorizante. As regras não escritas de engajamento foram rasgadas. A guerra nas sombras explodiu abertamente, com ataques diretos de mísseis e operações militares manifestas tornando-se a nova e horripilante norma. Cada ato de agressão exige uma resposta, prendendo ambas as nações em uma perigosa espiral de escalada. O risco de um erro de cálculo, um único ataque que vá longe demais ou atinja o alvo errado, poderia ser a faísca que acende uma conflagração regional. Tal guerra seria catastrófica, não apenas para iranianos e israelenses, mas para todo o Oriente Médio e, por extensão, para o mundo. O que está em jogo é o próprio conceito de estabilidade em uma região que tão pouco a conheceu. Uma guerra em grande escala ameaçaria o fornecimento global de energia, desencadearia enormes fluxos de refugiados e criaria um desastre humanitário em uma escala inimaginável. Isso empoderaria extremistas de todos os lados e poderia potencialmente atrair potências globais, transformando um conflito regional em uma crise mundial. As desesperadas tentativas da comunidade internacional de mediar e desescalar são uma corrida contra um relógio que não para. Um relógio cujo cada tique é um lançamento de míssil, um ataque aéreo ou um discurso inflamado que afasta ainda mais a paz. Portanto, ao acompanharmos as manchetes e as notícias deste canto conturbado do mundo, devemos compreender a gravidade do momento. Este não é apenas mais um capítulo na longa história do conflito no Oriente Médio. É um ponto crítico onde o caminho trilhado pelos líderes em Teherã e Jerusalém poderá determinar o destino de milhões. O mundo assiste não simplesmente como um espectador curioso, mas como um interessado com participação no resultado. O precário equilíbrio está se inclinando, e a esperança de uma paz frágil pende pelo mais fino dos fios. A pergunta que nos assombra é se esse fio vai aguentar ou se está destinado a finalmente se romper.